Em outras famílias que fazem encontros, eles sempre dizem que o ponto alto é a celebração eucarística, é a missa, pelos parentes e amigos. Uma missa especial, missal, pelos parentes e amigos. Então toda a leitura vai nessa linha da família de Deus, família humana e assim por diante. E assim preparado, a gente pode ficar de pé. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam os jardins, destruídos então os jazins, vão perfumar, vai ser tão bonito de ouvir a canção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Suplicai a paz para Jerusalém, e riquezas para os que a amam. Por amor de meus parentes e amigos, digo, reine a paz sobre Jerusalém. Então, a família busca justamente viver a paz. E ao mesmo tempo queremos dar a Deus graças pela família, o casal Johan Carlos e Ana Maria Elizabeth Croc e também depois a Margareta Ju, né? E que faz com que nós estejamos aqui de alguma maneira. E aí eu gostaria aqui, começando da Filipina, o Adalto. O sonho de João Paulo Becoise e Margarete Croc está sendo realizado a cada ano, a cada encontro. Frei Alberto nos solicitou, ao início deste ano, que localizasse a família Maia. Foi um trabalho bastante árduo, porque eu saí de casa com o vinho, fui para o seminário. Do seminário para Florianópolis, eu quase não tive muito convívio com toda a família. E junto com o Laércio e o Frei Alberto, nós buscamos através da internet e de amigos e pessoas que passaram para nos ajudar a localizar a família Maia. Então eu gostaria que nesse momento os descendentes de Filipine, a primeira filha que chegou aqui no Brasil com 4 anos de idade, levantassem, por favor, os descendentes de Filipine, os Maia, gostaria de levantar. Para nós é uma honra a vida de vocês. Também os descendentes da segunda esposa, Margarete Schulte, que a filha mais velha dele estava quando nasceu a última filha, Ana, casada com Kilton, aqui estão em São Vai do Céu. Ele também deixou 5 filhos, 3 a gente localizou. Os últimos 2 nós não encontramos nenhuma informação. Então eu gostaria, todos os descendentes da família, não da família própria, mas agora Schulte, são os pecados demais da segunda esposa. Schulte, por favor. Primeiro a Filipine, depois a Margarete. Não tem ninguém, porque nós ainda não conseguimos fazer o levantamento dos descendentes. Depois vem o Eduardo César. Aí a maioria está aqui certamente.
primeiro filho nascido no Brasil, isto é, numa, quem é que está aqui presente, como descendente dos Eduardo. Olha, pronto. Agora começamos com a primeira filha ainda que nasceu no Brasil, da primeira esposa de Johann Carl, que é a Ana Maria, ou simplesmente Maria, e que é casada com Kulkan. Alguém dos Kulkan aqui presente? Depois os filhos nascidos aqui no Brasil, que nós temos notícias, são 3. Primeiro é o Bernardo, tio Bernardo, é o filho do casal João, como é que se diz? Johann Carl, e agora com a Margareta Schur, de onde pegou fortuna, da norte, aqui de cima, que bom que vocês estão ali, Bernardo. São os filhos da tia Helena. Os descendentes do segundo filho do casal nascido no Brasil com a segunda esposa, que é o Peter, o Pete, Urubici, Paula, ninguém? Não chegou ninguém. Ainda não, deve ter alguém. E o caçula, que nós conhecemos, é o meu avô, quer dizer, é o Johann Beckweiser. E esses, a gente, eu sei que além de mim, tem outras pessoas aqui presentes, como por exemplo meus irmãos e um sobrinho, Leonardo, minha irmã, minhas 2 irmãs, José, meu irmão, o meu sobrinho Antoninho, que é filho da Mila, todos se apresentaram. Eu gostaria de agradecer o pessoal, a Laurinha, a Alex, o Márcio, presentes, a bela contribuição para que esse encontro se realizasse. Eu peço às vezes escusas, não ter vindo antes, mas um fato muito grave da minha família, da minha filha. Fiz 3 cirurgias durante um mês e nós lutamos dia à noite para salvá-la. Graças a Deus, ela está bem agora. Então, eu contei com a ajuda valiosa da Laurinha, do Márcio, seu filho, da Alex e outras pessoas de Boneco mais que nos ajudaram a compor esse novo encontro que foi em Armazém. Também gostaria de trazer aqui a mensagem de Lúcio Oscar Becois, que foi acometido no final do ano de uma doença que o paralisou. Hoje, depois de 6 meses, ele consegue movimentar alguma coisa do corpo, o braço, as pernas, e deixou uma mensagem que ele não está aqui presente, mas no coração está. E também eu gostaria de dizer o seguinte: todos aqueles da família que já não estão mais aqui entre nós, mas eu tenho certeza que eles estão aplaudindo esse nosso encontro. Obrigado. Então vamos incluir justamente nesta missa também as orações e preces pela saúde dos parentes e amigos. Reconheçamos nossa